Bom sábado. Título da lição, verso. Conflito e crise, os juízes. Ok. Verso. Orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. 1 Samuel 2. Ok. Antes da gente entrar para a lição, vamos contextualizar a lição. Afinal de contas, a gente está voltando para o trimestre hoje. Apesar da classe não estar funcionando e a lição está correndo, é legal a gente recuperar só para a lição ter contexto. Esse trimestre inteiro, a gente vai estar passando a história do grande conflito, a coleção dos livros que formam o grande conflito, ou seja, desde o Patriarcas e Profetas até o grande conflito, os 5 livros que regem essa história são o alvo, o objeto de estudo desse trimestre. Portanto, se você tiver o fôlego necessário para isso, tem 5 livrinhos de leitura de casa para fazer durante esse trimestre. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejar a todas as nações, Atos dos Apóstolos e o grande conflito. Se você não tiver esse fôlego todo, pega o resumo de todos os 5, chamado História da Redenção, e leia ele. De qualquer forma, é leitura obrigatória, um dos 2 blocos. Ou ler a História da Redenção, ou ler os 5 livros da série Conflito. Você escolhe entre as 3.000 páginas de um texto ou as 500 e poucas do outro. De qualquer forma, essa é a leitura de casa para esse trimestre. Nós estamos na 4ª fase desse processo. Passamos pela história do conflito no céu, o primeiro capítulo dessa série. Conflito na terra, processo do Éden, queda do homem e a propagação do pecado na terra. Terceira fase do conflito, o fim do livro de Gênesis, a história dos chamados de Deus aos patriarcas. E aí o conflito se estendendo por todos os desenhos terrestres, a ascensão até o dilúvio, pós-dilúvio, o chamado de Abraão e assim por diante. A lição dessa semana segue esse mesmo contexto de como o pecado foi se espalhando na nova fase da terra, pós-dilúvio, e como Deus teve que libertar o seu povo e interferiu na libertação do seu povo nesta fase. Em cada uma das fases anteriores, Deus interferiu libertando o povo de Deus. No céu, a interferência de Deus é separando Satanás e seus anjos dos outros anjos. E com isso ele liberta os anjos que escolheram Deus da interferência de Satanás, da convivência com Satanás. Na terra, a libertação daqueles que não sofreram o impacto do pecado se dá na expulsão de Adão e Eva do Éden. De forma análoga, Deus de novo separa pecado do não pecado. Fora do Éden, tudo é pecado. E a partir daí a interferência de Deus é na manutenção daqueles que escolheram Deus. E essa interferência se dá de forma bastante ampla, de forma bem marcante, no dilúvio, quando Deus preserva a existência do bem pela destruição do mal. Não interferisse Deus naquela história, o mal teria se estendido à terra toda e não haveria mais quem servisse a Deus. Morresse Noé, morresse sua família, não haveria mais servidores de Deus na terra, e Deus interfere para que isso não aconteça. Passa o dilúvio, a gente chega na história dessa semana, que é a história dos juízes. Deus chamou um povo, Deus chamou um grupo de pessoas que lhe servissem, e esse grupo de pessoas segue o padrão de Deus. Esse grupo de pessoas que segue o padrão de Deus e chega a um desenho de nação, a um desenho de povo, agora começa a sofrer com aqueles que não seguem Deus. A lição dessa semana é um resgate das diversas vezes em que Deus suscitou pessoas para resgatar, para libertar, para colocar o povo em condição de liberdade e de salvação outra vez. Os temas dessa lição, ou os personagens principais dessa lição, da lição dessa semana, são Débora, Gideão, Sansão, Ruth, Samuel. Esses são os personagens centrais da semana. Quais são os objetivos para a lição desta semana? Nessa ideia de demonstração do conflito entre o bem e o mal, o conflito entre Deus e os que não servem Deus. Qual é o objetivo, ou quais são os 3 principais objetivos da lição dessa semana? Abre lá no auxiliar do professor, para quem está com a lição completa. Tem 3 objetivos. Um de conhecimento,
um de sentimento, o que deveria ser resultante do conhecimento da semana, e a prática para a lição dessa semana. Então, o que a gente devia conhecer? Como as pessoas foram usadas por Deus para libertar o seu povo de forças opressoras. Portanto, o objetivo de conhecimento é resgatar essa história. Pessoas diferentes, em condição diferente, em lugares e tempos diferentes, foram chamadas por Deus para libertar seu povo da opressão. Portanto, duas coisas importantes no conhecimento dessa semana. Existem pessoas que ainda aceitam o chamado de Deus. Segunda questão, Deus continua acompanhando o seu povo e ofertando liberdade, ofertando salvação. Na carona disso, qual deveria ser o nosso sentimento? A apreciação pelo livramento divino diante de circunstâncias aparentemente insuperáveis. Ou seja, os impossíveis do homem são os possíveis de Deus. Deus interfere no plano humano toda vez que o ser humano dá com a cara na parede da impossibilidade. Deus vem e socorre o seu povo naquilo que parece insuportável, insuperável, impossível. Qual é a prática? Alegrar-se na salvação e compartilhar sua fé com o outro. Ou seja, duas coisas importantes. Primeiro, se fomos salvos, temos que ficar contentes por isso. Óbvio. A segunda coisa é que não é tão óbvia. Se fomos salvos, qual é a nossa responsabilidade? Contar para os outros que fomos salvos e convidar outros para participar da mesma salvação e das mesmas possibilidades. Isso já não é tão óbvio. Até o primeiro momento é óbvio. A segunda parte depende de uma decisão, de uma escolha. Continuar a missão de chamar pessoas. Ou seja, Deus não salva ninguém de graça. Essa é uma coisa importante de se entender. Deus não salva ninguém de graça. Deus não é um sujeito desinteressado, indiferente. Às vezes a gente tem a tentação de olhar para Deus e falar: o amor de Deus é incondicional. Não é. O amor de Deus é ofertado incondicionalmente, mas não é incondicional. Quando Deus ama alguém, Ele tem interesses nesse a quem Ele ama. Porque senão não seria amor, seria indiferença. O amor é interessado. O amor espera um retorno. E não porque Deus seja egoísta esperando um retorno. É porque o retorno é o que me faz amar. O retorno é o que me faz ser feliz. Então Deus é interessado. Ninguém morre por alguém que não tem interesse. Ninguém morre por alguém por desinteresse. Se alguém morre por alguém é porque se interessa, é porque se preocupa, é porque ama. Então, olhar para Deus sob a perspectiva da missão é uma responsabilização que o amor impõe. Por isso a Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. Se constrange é porque tem uma resposta, é porque tem um retorno esperado. Deus não fez por causa do retorno, mas Ele espera o retorno porque é o único jeito de eu ser feliz. Essa é a questão que está por trás do desenho da salvação. Portanto, a salvação não é incondicional. Oi? Não é uma moeda de troca. Não é uma moeda de troca por uma razão simples: Deus não precisa de nada. Sim. Por quê? Porque Deus não precisa de nada. Portanto, o único beneficiado do processo sou eu, mas Deus se preocupa. Ele ama tanto que não quer que eu seja infeliz. Sim, e o interesse dele está em você, está em mim. Ou seja, o interesse de Deus não está nele mesmo, está em nós. Por isso a resposta seguinte à salvação não é óbvia. Ela é uma resposta intencional. Deus tem intenções, e as intenções somos nós. Deus nos quer felizes, nos quer salvos, nos quer vivos. Essa é a questão. Bom, olhado isso, vamos aos exemplos da semana. A primeira historinha da semana é a história de um conflito entre... aparecem 4 personagens centrais na história, né, desse conflito da primeira parte da lição da semana. Os personagens dessa semana são, desse dia são Jabim, Débora, Jael, Sísera, e aparece ali dentro de uma discussão um tal Baraque. Qual é o conflito?
Há um povo interferindo em Deus, interferindo nos planos de Deus, impedindo Deus de executar no seu povo, no seu próprio povo, um desenho de felicidade. O povo de Deus serve a Deus durante o governo de um determinado juiz. O juiz morre, surge em seu lugar uma juíza, a profetisa Débora, que tinha uma característica interessante de liderança do povo de Israel. Essa liderança exercida leva o povo para a direção do enfrentamento de um conflito. Porém, o enfrentamento de um conflito tem atrás dele um sujeito na dúvida: vou ou não vou para a guerra? E ele aguarda a manifestação de Deus de se deve ou não ir a partir de Débora. Qual é a resposta de Deus? Vá, a libertação já está concedida. E virá do lugar menos esperado. O que acontece na história? O chefe da guarda, o chefe do exército, o líder do exército inimigo, é atacado na batalha, foge na batalha e se hospeda ou se esconde na casa de Jael. Pede abrigo e ainda pede que Jael fique de guarda na porta para mentir para o primeiro que vier procurando por ele. Jael deixa ele entrar, ele se deita e quando ele está dormindo, ela pega uma estaca da barraca, vai lá e finca na têmpora de Císara. Mata o chefe da guarda. Quando chega o grupo de Israel, ela mostra o que aconteceu. Quando a gente olha essa história, há uma porção de coisas possíveis de se entender dessa história. A primeira é, por que uma história dessa está na Bíblia? Por que uma atrocidade dessa, de um processo de aparente engano, de permitir que o sujeito se deite para depois matá-lo, por que uma história dessa índole está no texto bíblico? Por que uma história como a de Jael aparece como uma referência de libertação? Primeira coisa importante, Jael não é um paradigma a ser seguido pelo povo de Deus. Essa é a primeira coisa importante de se entender. Ou seja, não é o fato de Jael ter feito o que fez que justifica fazer, apesar de ter sido feito e de estar lá. Segunda coisa interessante, aqueles que escolhem o caminho mau colherão o fruto do caminho que escolheram. Portanto, a história de Jael não é uma história para ser exemplo para nós do que fazer. É uma história para ser exemplo para nós do que não fazer. Ou seja, não ser como Císara foi. Não fazer a escolha que ele fez. E não enfrentar Deus. Porque as consequências virão. Portanto, Jael não é um exemplo para o cristão. A história de Jael não é um exemplo para nós. A história de Císara é. E é um exemplo para o contraste, o que eu não devo fazer. A história que nos é colocada como exemplo é a de Débora. Esse é exemplo a ser seguido. Ou seja, dispor a vida nos caminhos de Deus e fazer a vontade de Deus naquilo que Deus pede. Essa é a história a ser seguida. Portanto, há duas historinhas aqui na lição de domingo para a gente aprender. A primeira historinha é: todo aquele que se coloca nas mãos de Deus para ser usado por Ele, terá a vitória que Deus programou. Todo aquele que discordar disso e enfrentar Deus, terá o resultado de Císara. Seja agora ou lá na frente, mas terá o resultado. Tem razão, porque o comentário diz que Císara errou duas vezes quando ele entrou na tenda de uma mulher. Sim. E casada. E Sim. segunda, quando ele pediu para ela ninguém beber. E tinha que confiar na hospitalidade dela. E já foi errando logo de cara. Sim. O desenho da história é bem claro, ou seja, não cometa os mesmos erros. Como o desenho da história de Débora é bem claro, cometa os mesmos acertos que Débora cometeu. Esse é o desenho da história. Diga. Pastor, no caso dos juízes, hoje nós sabemos que um juiz, para ele ser um juiz, ele precisa estudar muito, ter sido um advogado e por diante, né? Naquela época, tem uma notícia de que esses juízes, eles frequentaram alguma escola. Então, eles, que estava a inteligência deles como espião, malhando
trigo no lugar onde Eude se ou faz. Débora. Então Deus viu a inteligência do homem e essa inteligência, Deus deu a sabedoria para os juízes. Eu entendo assim, porque teve a escola dos profetas, mas os profetas não aprendiam a ser profeta de escola, eles ensinavam. Então, essa sabedoria tudo vem de Deus. É que a gente tem um conceito de... É que a gente tem um conceito de juiz equivocado. Na realidade, o juiz de hoje, ele não é um juiz no formato do que era o julgamento da época. O juiz de hoje baliza o seu julgamento nas leis que os seres humanos construíram. Portanto, ele precisa estudar essas leis para poder julgar. No contexto daquela época, o juiz era aquele que servia a Deus na sua vontade. Portanto, ele só julgava balizado em quê? Na vontade de Deus. Portanto, em que o juiz tinha que ser especializado? Em comunhão com Deus, só isso. Portanto, a escola do juiz era quem? A escola de Deus. Qualquer juiz, para ser juiz, era chamado por Deus e escolarizado por Deus para ser juiz. Esse é o desenho. Portanto, o juiz estava ali para cumprir ou fazer cumprir a vontade de Deus. Logo, se ele tinha um caso para julgar, quem ele procura? Deus. No caso Moisés, né? Que estudou nas melhores escolas. Sim, Moisés não era juiz. Moisés não era juiz. Moisés era um líder do povo. Um líder, quer dizer, ele teve que desaprender tudo para libertar o povo. Para poder guiar o povo nos caminhos de Deus, ele teve que aprender de Deus. Mas para poder liderar o povo, ele passou 40 anos no Egito aprendendo. Então são duas coisas diferentes ali. Moisés era um guerreiro dentro de um contexto de formar uma nação. Portanto, Deus o prepara durante 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto de Midian, para ele poder liderar o povo nas duas direções que o povo precisava. A direção de formar um povo estruturado, com leis, com código, com regras, com estrutura, e a questão de formar um povo que seguisse Deus. Ele foi educado em duas escolas para isso. Já não era o caso dos juízes, porque quando os juízes vêm à tona, já existe o povo e já existe a estrutura. O papel deles era guiar o povo nos caminhos de Deus e julgar as causas morais desse povo. Portanto, esse é o papel deles. Dependem exclusivamente de Deus. Na carona dessa história, vem uma segunda história, que é a história de Sansão, um outro juiz, diferente de Débora. Por que essa história? Aliás, eu pulei Gideão, então vamos ao Gideão primeiro. Obrigado pela lembrança. Vem a historinha de Gideão. Qual é a história de Gideão? Gideão é o oposto de Débora. Enquanto Débora é uma guerreira, uma pessoa de grande liderança, uma pessoa que não tem aparentemente medo de nada. Se a gente quisesse comparar com um personagem ícone da história, a gente poderia comparar Débora com Joana d'Arc, guardadas as devidas proporções da comparação. Aparece um sujeito fracote, tal do Gideão, não corajoso, covarde eu não vou dizer porque não era bem o caso, mas não corajoso. Um sujeito que está lá quietinho no canto dele, não pediu para ser ninguém, a não ser um sujeito da agricultura, cuidando das coisas da família. E vem Deus e chama o sujeito para liderar o povo numa grande batalha. Não é uma batalha qualquer. É uma batalha que, se você olhar seu exército acampado, dá a impressão de você estar olhando um formigueiro fervendo, de tanta gente. E Deus chama esse sujeito para enfrentar aquele exército. Sem preparos, sem escolas, sem traquejo para a guerra, sem nada. É você o sujeito que vai liderar o meu povo para libertar o povo de Israel dessa interferência. Sim. É o nada. É o substrato do nada. É o pó da pulga do rabo do cachorro. Esse é Gideão. Esse é o sujeito que Deus chama para libertar o povo. Só que Deus não chama ele de qualquer jeito. Deus chama ele ainda dando desafios para ele. Qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio é aceitar o chamado. E aí Gideão começa aquele embate todo que a gente conhece. O segundo desafio é como a batalha deveria ser feita. Qualquer um imaginaria, para vencer um exército daquele, o que eu preciso? No mínimo um exército igual. No mínimo um exército com a mesma competência. Aí Deus chega para ele e diz, o que você precisa é outra coisa. Você precisa de um Deus com competência para enfrentar aquele exército. E acreditar nesse Deus. E no que ele está mandando. E aí a história vocês conhecem. Vocês leram na história da semana, leram na Bíblia. O desafio,
As lutas de Gideão consigo mesmo, pedindo sinais, depois o processo da escolha dos que iam guerrear, e aí Deus forma um imenso exército. De quantas pessoas? 300 sujeitos. 300 sujeitos corajosos, mas que não iam lutar. Qual é a proposta de Deus? Que o inimigo mostre a sua loucura. Esse exército de 300 cerca nas montanhas o exército acampado no vale, e no meio da noite toca as trombetas, quebra os jarros, acende as tochas, e o que o exército que está acampado e acorda assustado vê? Um imenso povo cercando o acampamento. No desespero, ninguém sabe bem quem é quem, um mata o outro mata um, e quando o exército já está lá dizimado, aí vem o resto do exército de Gideão, os 300, para acabar com a história. Assim, a batalha se deu. Oi? Aí já tinha ficado páreo, né? O suficiente para lutar. Na realidade, não. Na realidade, Deus venceu a batalha. Deus instaurou o pavor necessário para a batalha se dar. Portanto, ao olhar para a história de Gideão, o que a gente tem certeza? Primeiro, Deus capacita a quem chama. Não importa quão fraco ele pareça diante de todo o desafio. Segundo, Deus vai junto na batalha e resolve a conta. Desde que haja fé, desde que haja a esperança necessária e a confiança necessária em Deus. Portanto, uma segunda coisa que a gente aprende nesse processo é: Deus interfere e ajuda a quem se entrega para Ele e se dispõe, mesmo que no impossível. Diferente da história anterior, em que Deus interfere em alguém que não faz parte do circuito, Jael, para resolver a conta. Nesse caso, Deus chama alguém especificamente para resolver a conta, mas o menos capaz, o menos provável, o mais diferente. E assim Deus resolve a conta com Israel. O próximo sujeito da história é o que você não escolheria para chamar. O Sansão da história. Um devasso, com tendências promíscuas, um sujeito intempestivo, que não seguia a vontade de Deus, não aceitava a liderança dos seus pais. Esse é o sujeito que Deus foi lá e chamou para ser juiz de Israel. Pergunta: por que Deus vai chamar um sujeito assim? Segunda lição que a gente aprendeu na história anterior de Gideão é: Deus capacita quem Ele escolhe. E quando quem Ele escolhe é torto? Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus não só faz isso, mas endireita os loucos. Ou seja, a despeito de toda a vida torta de Gideão, de Sansão, Deus vai pegar esse sujeito e transformar esse sujeito no sujeito do fim da história. Um sujeito que olha para trás e fala: perdi meu tempo, perdi minha vida, perdi as oportunidades, mas não perdi Deus. E é curioso que nas coisas malucas que Sansão fazia, Deus, com essas coisas malucas, libertava o povo e colocava os filisteus no lugar deles. Toda vez que Sansão tinha um problema com alguém, ele resolvia no braço. E toda vez que ele resolvia os problemas no braço, uma parte considerável de filisteus pagava com a vida pelas besteiras que fizeram contra o povo de Israel. Ou seja, Deus usa um sujeito nessas condições, apesar dessas condições, para mostrar: com o meu povo ninguém mexe, ninguém brinca. Até que Sansão desiste de Deus no sentido de trocar a sua competência e a sua missão por uma outra coisa. Aí ele perde a bênção e a força e vai ser escravo lá na Filistia. Dentro desse contexto, ele vai ter que aprender o que ele perdeu, o que ele jogou fora. Como é que termina a história de Sansão? Um suicida. Um sujeito que empurra 2 colunas e morre com a cúpula do governo filisteu. Ou seja, imagina que você marcasse uma grande comemoração em Brasília, reunisse a Câmara, o STF, a Presidência da República, todos os ministros e todos os sujeitos amigos deles, num único lugar, o Congresso Nacional. Aí você chama Sansão, que empurra as colunas e cai tudo em cima. É isso que aconteceu lá, para ficar fácil de ilustrar. Foi exatamente isso que aconteceu ali na festa. A pergunta é:
como é que um suicida está na galeria da fé, lá no livro de Hebreus? Sansão é um exemplo a ser seguido, assim como Jael, também não, no que diz respeito à vida de Sansão. Sansão é um exemplo de contraste, o que eu não devo fazer. Há uma coisa em Sansão que eu devo entender, que mesmo sob todas aquelas condições de loucura, ainda havia graça que abarcasse a salvação de Sansão. E quando Sansão ora e pede a Deus, eu posso corrigir o meu passado e entregar a minha vida para corrigir esse passado, o que Deus entendeu, Sansão aprendeu. Então Deus atende o pedido de Sansão, lhe recobra a força e aceita o sacrifício de Sansão para salvar o povo, para libertar o povo. Ou seja, o sacrifício de Sansão, por mais louco que isso possa parecer, a morte de Sansão, naquele momento, ela se assemelha à oferta de Cristo na cruz. A vida de Sansão, não. Mas a morte de Sansão, sim. Por isso ele está na galeria da fé. Ele deu a vida em favor do seu povo. Por isso ele é digno de estar na galeria da fé. É digno de estar arrolado entre os salvos. Porque ele entendeu o erro que cometeu e ofertou sua vida em salvação de muitos. Esse é o desenho da história de Sansão. Essa é a história a ser aprendida de Sansão. Deus escolhe os caminhos mais loucos desse mundo para mostrar que há algo mais louco do que os caminhos que Deus escolheu. A loucura do pecado, a loucura da maldade, a loucura da insanidade do pecado. A próxima história é uma história diferente da de Sansão. Essa é uma história para exemplo. A história de Ruth. Historinha de Ruth, conhecida de todos nós. Ruth era uma moabita, casada com um israelita. Podia acontecer isso? Não. De quem era o erro? De Ruth ou do israelita? Do israelita. Os moabitas eram inimigos de Israel. E um israelita vai e casa com uma moabita. Não só ele, mas o irmão também. A história termina com a morte do pai, a morte dos irmãos e o retorno de Noemi para sua terra de origem. Como mandaria o costume, ela despede suas duas noras e fala: voltem para suas famílias porque eu não tenho nada para lhes oferecer. Eu não tenho posses, eu não tenho bens e sou velha. Não tenho marido, vou morrer de fome. Vou voltar para casa para pelo menos não morrer de fome. Mas eu não posso cuidar de vocês. O que seria justo, mandá-las para casa de volta. Uma vai embora, mas Ruth não. E aqui começa um desenho que muda a história. Não muda a história de Ruth, não muda a história de Noemi, muda a história. Quando Ruth volta com Noemi, qual é a forma que Deus responde à fidelidade de Ruth? Bom, a primeira forma é, ele começa a traçar um desenho de recuperação de Noemi e Ruth. E esse desenho passa pela história de Boaz. Vocês conhecem a história, não vou entrar nos detalhes. O detalhe é, a história termina com o casamento de Ruth e Boaz, e nasce quem? Obed, que gera quem? Que gera quem? Que gera quem? Lá na frente, Jesus. Portanto, da história de uma moabita que se rende aos caminhos de Deus pelo exemplo não dado pelo seu marido, pelo seu sogro, mas dado por Noemi, Ruth vira a ascendência de Jesus. E muda a história, divide a história em dois. É da família de Ruth que vem o Salvador do mundo, que vem o Cristo, o Salvador do mundo. Portanto, há um desenho interessante nessa história de como Deus realinha mesmo pessoas que não teriam qualquer possibilidade de acesso à verdade. Portanto, a salvação não tem limite. Se ela já não tinha limite olhando para Sansão, olhando para Ruth, Deus vai ao limite extremo. Ou seja, não importa aonde o sujeito esteja enfiado no mal, ou preso às circunstâncias do mal, Deus pode alcançar pessoas e transformar pessoas no que fez na história de Ruth, na forma como fez com a história de Ruth, ou a de Raabe, que não apareceu na história dessa semana, mas é de igual teor. Deus não tem limite para atingir a salvação, e do lugar menos provável produz o maior de todos os libertadores,
do inimigo de Israel vem o libertador do mundo, o Cristo. A história da semana não para aí. Próximo personagem da história, Samuel. Samuel tem uma infinidade de coisas interessantes na história dele. A primeira coisa interessante é que Samuel não era para existir. Samuel é fruto de um milagre, de um pedido de Ana, naquela condição de pressão por causa de Penina, que fazia ciúmes a ela ou fazia a vida dela um inferno, provocando o tempo inteiro porque ela não tinha filhos. No desespero de Ana e na sinceridade do seu coração, Deus coloca na boca de Eli uma promessa: vai que o teu pedido foi atendido. Qual é a resposta de Ana ao pedido? Ela devolve o presente. Devolvendo o presente, o que Deus faz com ela? Lhe abençoa e ela tem outros filhos no lugar daquele que ela entregou ao templo para ser cuidado por Deus. Ou seja, ela recebe o presente, devolve o presente e agora de presente recebe uma família. Na carona da família o que vem? O menino que ela entregou, que crescia em estatura e graça, ou fama entre os homens na terra. Em contraste com os irmãos de criação dele. Os irmãos de criação dele, 2 filhos do profeta ou do sacerdote Eli. Sujeitos devassos, sujeitos descompromissados, criados com um pai frouxo e que não cumpriam a vontade de Deus. Samuel cresce ali, num ambiente pouco provável de sucesso. Percebe que o fato de estar na igreja não diz nada? Isso é uma lição para entender. Ele foi criado no melhor lugar possível, a igreja, e era o pior lugar para estar. Porque todo o exemplo que ele tinha era o inverso. Tanto de Eli quanto dos garotos. Ali foi criado Samuel. Apesar disso, Deus o chama bem cedo. Ele responde a Deus e se torna, entre aspas, o profeta dos 6 anos de idade. E cresce nessas condições. Se torna o maior, talvez o mais amplo e maior juiz que Israel já conheceu, e talvez o maior profeta da velha guarda que Israel conheceu. Esse sujeito, que tem um ministério longo, profícuo, imenso, tem o desprazer de assistir na vida da sua família e dos seus filhos, filhos que não seguem-lhe o exemplo. Apesar disso, Deus o abençoou e teve um ministério fabuloso. E termina os seus dias com todo o sucesso de uma missão, guiando Israel nos caminhos de Deus, numa transição necessária de um período de juízes para um período de reis. E aqui a gente vira a página do patriarcas e profetas para o profetas e reis. Com a eleição de Saul e depois a eleição de Davi. Esse é o desenho da história desse profeta. Bom? Sim, pode falar. No caso da vida desses 2 profetas, Samuel e Eli, nós vimos que o Samuel viveu ali e presenciou que realmente a questão do filho de Eli foi uma negligência da parte dele. Sim. Sim. Só que o próprio Deus usou Samuel para repreender ele com relação Sim. aos filhos. Sim. Só que depois Samuel caiu na mesma negligência. Ele caiu na mesma negligência, agora nós não sabemos se foi a esposa dele ou se foi ele também. Na realidade, Samuel não caiu na negligência. Samuel só teve filhos que não aceitaram seguir seus caminhos. Eli tem culpa no cartório. Samuel é o exemplo do que fez tudo certo e não tem culpa da escolha do outro. Portanto, eu tenho 2 exemplos interessantes nessa história. Eu tenho um sujeito que fez tudo certo, mas o outro escolheu errado. E eu tenho um sujeito que fez tudo errado e um dos 3 escolheu certo, Samuel. São 2 exemplos interessantes aqui. Por que são interessantes esses exemplos? Primeiro, os pais têm culpa da escolha dos seus filhos? Não. Eles têm responsabilidade na criação dos seus filhos para dar o exemplo de escolhas certas? Sim. Mas isso não garante que a escolha será certa. Portanto,
A história desses dois, se a gente for abrir para esse desenho, que é um desenho um pouco mais amplo do que a questão principal da lição, ela nos mostra duas coisas importantes. Primeiro, há uma responsabilidade direta imposta aos pais e que implica no sucesso dos filhos, mas não garante o sucesso dos filhos, porque a salvação é individual. Portanto, assim como Samuel pôde ser diferente mesmo vivendo com Eli e seus filhos, ok? Ele teve a escolha. Os filhos de Samuel tiveram a oportunidade de escolher, a despeito do seu pai. Portanto, a salvação de Samuel não garante a salvação dos filhos, como a devassidão ou a negligência de Eli não garante a perdição dos seus filhos. A escolha continua sendo individual. E essa é uma coisa importante para observar na história. A salvação é pessoal. Então seria mais ou menos a semelhança dos dois casos do filho de Abel. Um caminho, o outro. Independente se o pai serviu a Deus de forma adequada ou não. Como os filhos de Noé. De Noé você tem um Sem, mas tem um Jafé e um Cão na outra ponta, que vão dar origem a todos os povos inimigos de Israel. Não é a integridade de Noé que faz dos seus filhos íntegros. Um escolheu a integridade, gerou a geração de Abraão. Os outros dois, escolheram outros caminhos. E geraram Nínive, povo assírio, Babilônia, Egito, etc. Filistia, etc. Na carona disso, a última história de Samuel nos leva ao fechamento do desenho. Qual é o fechamento do desenho? O fechamento do desenho é: não importa a condição, não importa o lugar, não importam as circunstâncias, Deus continua com seu povo e continua regendo a história. Ou seja, o conflito que a gente vê, que aparece na história como não tendo solução, já está solucionado. Portanto, qual é a nossa postura diante desse posicionamento de Deus diante do conflito? A Bíblia nos dá uma certeza, a de que eu posso confiar em Deus. A salvação virá dos lugares menos prováveis, nas formas menos esperadas, mas ela virá. Portanto, eu só tenho uma coisa a fazer. Primeiro, me alegrar com o Deus da minha salvação. Segundo, contar para todo mundo que esse Deus da salvação está disponível. Afinal de contas, o que o mundo busca desesperadamente é essa salvação. Antes de não fechar, permita-me aqui, para a reflexão. Sim. Minha, quais são as características de uma pessoa que pode ser considerada um herói moderno na igreja, mais simples dos ciclos espíritas, não esses que são da proeminência na história da humanidade. De forma geral, para mim são 3 características. Só 3. Entra a cultura, a educação, não é ditador. E entra algumas características. Agora, esses heróis da fé tiveram algumas características, uma característica de governo, que é importante nós percebermos para que possamos entender o contexto. Para mim são 3 características sempre, de A a Z na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que todo herói da fé tem. Todo. Primeira característica, primeiro desenho de característica: conhecimento de Deus. Você pode chamar isso de diversas formas. Para nossa época, a forma chama-se Bíblia. Para aquelas épocas, a forma se chamava acesso a Deus, enquanto não havia texto. Portanto, a primeira característica de todos os heróis da fé é conhecimento de Deus. A segunda característica, que vem na carona do conhecimento, é comunhão com esse Deus, entrega. Está presente em todos eles. A terceira característica que está presente em todos os heróis da fé, testemunho. Portanto, não importa a condição, não importa o grau, não importa o estudo ou a falta dele, a coragem ou a falta dela, não importa o que você olhe das características da ação do herói, ou do lugar e circunstâncias do herói. Todos os heróis, irremediavelmente,
Todos os heróis tinham essas 3 características. Conheciam Deus, comungavam com Ele e testemunhavam dele. Qualquer um dos heróis que perder uma dessas 3 funções, perde o seu heroísmo, perde a presença de Deus. Essa é a característica básica. Só para unidade, aí temos um resumo, que eu tenho que reconhecer que eu, apesar das minhas capacidades, todos esses pedaços tinham esse ponto. Entender que o apóstolo Paulo e tal, reconheceu que era um guerreiro, mas Tudo isso é efeito colateral. De onde vem a humildade para um coração orgulhoso? Comunhão com Deus e conhecimento de Deus. De onde vem a coragem de um coração temeroso? Comunhão com Deus, conhecimento de Deus. Portanto, todas essas características que a gente vê são consequências de. Não haverá humildade num coração não entregue. Não haverá coragem num coração que não conhece Deus. Não haverá disposição num coração que não está pronto a testemunhar. Portanto, as características primárias que me conduzem à transformação são essas 3. O resto é consequência, porque não sou eu quem muda o meu coração. O meu coração é enganoso e será orgulhoso, será temerário pelo resto da minha existência. Porém, a comunhão com Deus, e o conhecimento de Deus e a disposição em salvar, a disposição de testemunhar, transforma a minha vida, porque a transformação vem de Deus. Portanto, não há humildes na terra, só orgulhosos. Não há santos na terra, só pecadores. Por isso é que eu não gosto de olhar para as características de consequência. Não é porque elas não sejam importantes, mas é que elas são consequências. A característica vital é o conhecimento do meu pecado e a entrega a Deus, ao Deus que me salvou primeiro. É quando eu conheço Deus e a disposição dele em morrer por mim, que eu me disponho, por constrangimento, a devolver a resposta. E aí muda-se todas as outras características. Aí o covarde passa a ser corajoso, aí o sujeito orgulhoso passa a ser humilde, aí o sujeito que não tem poder se torna poderoso. Mas é consequência. Não está nele. Ele até tem características pessoais, mas estão totalmente fora de foco. É pela comunhão com Deus e pela transformação produzida por essa comunhão que eu tenho foco. Então eu tenho um corajoso Elias que vai dar coragem à covardia em 5 minutos. Enquanto ele está com Deus é corajoso, quando ele esquece Deus, vai para o fundo da caverna, querendo morrer, amaldiçoando os dias que nasceu, como Jeremias. Então assim, o desenho, essa distorção do pecado, ela é evidente no ser humano. O que produz linearidade de crescimento é a entrega, é a comunhão, conhecimento pleno de Deus e a vontade de contar para os outros o que Deus fez comigo. Isso é o que transforma a vida. Por isso essa ideia do tripé que a gente sempre repete: conhecimento da Bíblia, ou estudo da Bíblia, oração, comunhão com Deus, testemunho. Faz essas 3 coisas, pratica essas 3 coisas e o coração humano se transforma à semelhança daquele que me chamou. Esse é o desenho. Isso eu vejo em todos eles, de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. As outras características não estão presentes em todos. Os nossos méritos serão Zerados. Os méritos são de Cristo e a missão é dele. Eu só sou um instrumento. Só um instrumento. Um mero instrumento. Pobre, fraco, nu, mas um instrumento nas mãos de Deus. Esse é o desenho dessa lição. Ou seja, eu posso olhar para frente com esperança e com confiança. Deus não esqueceu da gente. Que Deus nos abençoe. Seja essa a nossa expectativa, a nossa certeza, a nossa esperança, até que Ele retorne. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, por vivermos nos dias finais da história desse mundo, mas principalmente por termos a certeza do Deus em quem cremos. Dá, Senhor, que a coragem que vem dos céus, a disposição em salvar, a perseverança na missão invada o nosso coração para que possamos terminar a tua obra e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Bom sábado para vocês. Até sábado que vem.